Então, sejam bem-vindos, meus amores. Ai, como eu gosto disso. Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa nossa jornada espiritual, digamos assim, né? Que a gente está falando há várias aulas aí sobre esse tema, sobre a espiritualidade, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que, se você compreender de verdade, pode mudar radicalmente a sua vida, que são os pactos invisíveis. O que são esses pactos invisíveis? Eles são acordos silenciosos, que foram feitos, assim, muitas vezes inconscientes, né? E que nós carregamos dentro de nós, ou talvez a gente, muitas vezes são herdados da nossa linhagem. Pode acontecer em vidas passadas, pode acontecer quando a gente é criança. Esses pactos podem estar por trás das dificuldades financeiras que a gente está passando, talvez. Ou, sabe, doenças que se repetem na família? Ah, porque o meu bisavô teve tal doença, o meu avô teve tal doença. Ai, meu Deus, então vai acontecer comigo. Relacionamentos que não fluem também. Então, várias causas desses pactos invisíveis, desses contratos kármicos, que a gente não sabe o que está acontecendo, nem sabe que fez, né? Mas eles estão aí, estão atrapalhando a nossa vida. A gente pode chamar o nome que quiser, amarra, estão sempre guiando decisões, travando nossos caminhos, talvez até limitando os nossos sonhos. E eu quero já começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês podem colocar aí no chat, tá? Daí depois eu vou pegar um tempinho e vou ler todas as mensagens do chat para a gente discutir sobre elas. Quero saber se você já teve algum momento da sua vida como se estivesse andando em círculo, sabe? Parece que nada vai para frente. Meu Deus do céu! Ou então aquela sensação de que estou me esforçando, estou fazendo tudo que eu preciso fazer, mas tem alguma coisa me puxando de volta para baixo, sabe? Sabe aquele... parece que está correndo atrás do próprio rabo? Pois é bem isso que a gente vai falar hoje. É bem isso. E no final da aula você vai ter clareza para identificar e começar a desfazer esses pactos na sua vida, tá? Então, quando a gente entende, quando a gente percebe o que está acontecendo com a nossa vida, por que nós estamos, talvez, correndo atrás do próprio rabo, né? Isso já é o primeiro passo. Trazer à consciência aquilo que está inconsciente. Beleza? Então, pactos invisíveis, eles são como contratos mesmo. Como se fosse, não é escrito, mas ele é gravado no nosso campo energético. E esses pactos, eles são feitos no inconsciente, mas ele está no nosso corpo físico também. Então, gente, eu vou falar sobre todos eles, como que funcionam, depois eu vou falar sobre os tipos de pactos que vou detalhar cada um para que vocês comecem a entender. Será? Eu quero que vocês assistam, sintam o que eu vou falar durante todo o tempo aqui, percebam se isso está acontecendo na vida de vocês, se já aconteceu, por quê? Qual é o meu propósito com todas essas aulas? Que a gente perceba que se tem alguma coisa errada, a gente consiga resolver, não é? É para isso que a gente está aqui, para melhorar, cada dia que seja melhor que o outro. Então, é para isso que eu trago esses assuntos aqui, para a gente discutir e trazer a consciência, porque quando você entende o que está acontecendo, quando você identifica o teu problema, aí você começa a mudar. Tá? Esses pactos, esses contratos, essas amarras, elas podem vir de votos feitos em outra vida, né? Como eu falei, promessas. Gente, isso aqui, promessas feitas em momentos de dor, que eu fiz aqui vários tópicos para eu não esquecer de nenhum, né? Essas promessas feitas em momentos de dor, isso é muito sério. Por quê? Lembra que eu falo muito isso lá no Instagram também, eu falo muito sobre o poder que nós temos. Nós temos poder de manifestar coisas. E quando a gente fala com a sensação, com o coração, aquilo acontece. Com certeza. Vocês já viram que, às vezes, é praga, não sei o quê. Nossa, falou tal coisa, né? Tá jogando praga.
né? Porque quando você fala com muita intenção, com muita firmeza, acontece. Então, essas promessas feitas em momentos de dor, pode ser nessa vida, pode ser em vida passada. Aí vocês pensam assim, mas eu vou estar carregando uma coisa que fizeram lá em outra vida? Sim. Por quê? O que muda é esse corpo físico, mas a nossa alma está aqui desde o início da criação. Lembra que eu já falei sobre isso também? Outro tipo, do que mais pode vir esses pactos? De lealdade de família, ações de terceiros, isso é muito sério, porque entram aqui aquelas amarrações amorosas, né? Vou explicar para vocês depois, quando entrar nessa parte, eu vou explicar sobre essas amarrações. Crenças, então, várias coisas, de várias formas, esses pactos podem estar afetando a nossa vida. Então, pense aí, por exemplo, numa pessoa que diz assim, na nossa família todo mundo sofre com dinheiro. Meu Deus! Já ouviram isso? Isso não é só uma frase, gente. Isso é como se fosse um pacto coletivo, sabe? Uma forma de manter aquele sistema familiar. Então, às vezes, a gente escuta, eu já escutei isso, agora, não lembro agora se foi, não sei se foi do meu tio, assim, hoje eu consigo lembrar, quando eu era criança, eu ouvia isso. E tem muitas famílias que falam, nossa, na minha família, meu Deus, todos os homens morrem de câncer. Vocês já ouviram isso, gente? Misericórdia. Aí você fala assim, quando você não tem conhecimento, você acha que está só falando, não tem problema. Agora, quando você começa a perceber que isso tem valor, você fala, meu Deus, está amarrado. Entende? Tem uma frase do Carl Jung, que eu vou ler para vocês, que é poderosa e que diz muito sobre isso. Enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Ou seja, o destino, ele não é que ele está te perseguindo, né? São pactos invisíveis que isso é comprovado, gente. Não é coisa que a Alessandra doida está falando aqui, isso é comprovado, que eles afetam sim a nossa vida, tá bom? Então agora eu vou detalhar para vocês assim, os tipos de pactos nesses contratos, né? Que a gente faz sem saber, ou que fazem pela gente. Isso eu estou falando, gente, a nível espiritual, tá? Então é a nossa alma. Não estou falando aí esse corpo que, eu aqui, Alessandra, eu tenho ciência de que eu fiz talvez um pacto. Não é isso, é inconscientemente. Então, é a nível da alma mesmo. Durante séculos e séculos, né, monges, padres, eles faziam votos de pobreza e votos de castidade. Vocês sabiam disso? Esse tipo de pactos são pactos religiosos. Eles faziam esse tipo de pacto porque isso criava como que eu posso dizer, uma energia de renúncia, como se eles estivessem renunciando à castidade, tipo, ao sexo lá e tal, mas eles tinham que ser pobres, tinham que fazer esse voto de pobreza, porque a pobreza, como se a riqueza afastasse de Deus, entendeu? E isso a gente ouve até hoje. A gente ouve isso até hoje, que a riqueza... Eu ouço, gente, imagina se vocês não ouvem, claro que ouve. Que ser pobre é que a gente... sendo pobre, você está mais próximo de Deus. Então, para vocês terem uma ideia, que lá, há séculos e séculos atrás, essas pessoas, né, que eram religiosas, faziam esse tipo de pacto de pobreza. E isso faz parte da nossa linhagem. Pode fazer parte da nossa linhagem. Entende? Só para vocês entenderem a magnitude disso, aonde que isso pode... A gente pensa assim, nossa, mas a Alessandra está indo longe demais. Não, gente, não mesmo. Eu quero que vocês entendam que isso fica no campo coletivo, tá? Por exemplo, uma mulher hoje, se ela está nessa linhagem, uma mulher hoje, ela pode ganhar bem, pode ganhar super bem, mas se no inconsciente ela sente culpa a ter dinheiro, aí você pensa, mas por quê? Por que ela sente culpa? Ela não sabe que ela sente culpa. Pode ser um resquício dessa crença. Se eu tiver dinheiro, eu vou me afastar de Deus.
Eu tenho um exemplo eu sempre trago exemplo aqui das aulas que eu já fiz, ou de alguém que passou, que falou e eu ouvi, eu trago aqui, eu gravo, porque quando me pega, eu trago o exemplo para vocês saberem. Não, esse é do livro. Ai, gente, podia ter trazido. É do T. Harv Eker, ele conta esse exemplo no livro dele. Tinha um cara lá, que eu não vou lembrar como é que era o nome do cara. Eu lembro da história vagamente, tá? Mas para vocês entenderem já vai ser maravilhoso. Quando eles eram pequenos, a mãe dele falava que, como é que é? É tudo isso que a gente já ouviu falar, que rico não entra no reino dos céus, que rico não sei o quê. Ele sempre ouvia isso da mãe dele, de que dinheiro afastava de Deus, que não pode ter dinheiro, porque quanto mais próximo de Deus você está, para você estar mais próximo de Deus, você tem que ser pobre, você tem que renunciar à riqueza, porque o dinheiro não é legal, né? Então, a mãe dele sempre falava isso. E ele cresceu com aquilo na cabeça. Inconscientemente, ele tinha, assim, muito potencial, teve várias empresas, mas ele sempre falia. A empresa dele começava a ganhar dinheiro, daqui a pouco ele ia à falência. Aí ele não entendia por quê, né? Até um dia que ele foi num curso do T. Harv Eker, ou numa palestra, não sei, e daí ele entendeu, ele falou assim, peraí, então eu posso estar indo à falência, porque no meu inconsciente eu não admito ter dinheiro. Por quê? Porque eu ouvi da minha mãe isso a vida toda. Ou seja, aí foi um processo para ele curar aquela crença que ele tinha recebido da mãe dele. Até depois ele conta que daí ele conseguiu, né, fazer a empresa dele ganhar muito dinheiro. Aí ele comprou uma casa na praia para a mãe dele, mas era uma mansão, uma ilha, assim, sabe? Então, daí ele conta que, além dele ter curado esse problema, ele ainda conseguiu fazer com que a mãe dele visse o dinheiro de uma outra forma, né? Então, é legal. E as pessoas falam isso baseado em quê? Primeiro, na Bíblia, né? Lembro que lá em Timóteo, eu não vou lembrar exatamente como que é o versículo, mas tem um versículo lá em 1 Timóteo 6,10, que fala não do amor ao dinheiro, mas fala do apego ao dinheiro, da idolatria. Aí sim, né? Isso seria errado, claro, mas a péssima interpretação, a interpretação errada, o que fez? Foi gerando séculos e séculos e séculos de votos inconscientes contra o dinheiro, né? Para pensar se você já sentiu alguma vez culpado por querer ser rico. Só pensa aí na tua cabecinha. Se você sente, nossa, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser muito rica, muito rico. Mas daí você já pensa assim, não, para que eu quero ser rica? Eu quero só viver bem, não quero ser rica. Gente, isso já vem de uma crença, de um pacto lá dos nossos ancestrais. Por que a gente não pode querer ser rico? Por causa de alguma linhagem, né? Tá bom, gente? Então, é mais assim para a gente ir refletindo, pensando, peraí, eu tenho um sonho de ser rica, eu quero ter muito dinheiro, mas algo me diz aqui lá dentro de mim, nossa, não posso, não, só quero pagar minhas contas, só quero ser feliz aqui, só quero... Não, gente, a gente merece, a gente tem que querer, a gente precisa merecer, precisa querer, e quebrar esses grilhões aí, que mostram pra gente que isso afasta essa crença inconsciente, né? Eu tô vendo que vocês estão mandando mensagem, mas depois eu vou ler. Só da Rosiane eu consegui ver, ó. Eu até hoje penso em gente, claro que sim, a gente tem que querer sim, ser muito rico, andar de tudo quanto é coisa mais tecnológica aí que existe. Por que alguns podem, outros não? Será que a nossa linhagem, a minha linhagem, por exemplo, eu fui... Será que um dos meus ancestrais fizeram algum pacto lá atrás de pobreza? Pode ser que sim. Entendeu? Então, hoje nós estamos aqui para isso. Nós vamos refletir sobre todos esses tipos de contratos
de vidas passadas kármicos e vamos quebrar tudo. Nós vamos quebrar tudo isso hoje. Não vamos deixar mais que crenças passadas, coisa antiga aí, que nem fomos nós que fizemos, atrapalhe nossa vida, né? Vamos agora para o próximo, que tem bastante, que senão a gente atrasa muito essa aula. O próximo tipo são os familiares. Isso aí também pega, hein, gente? Tem o cara lá que fez, como que é o nome dele? Que criou as constelações femininas, as constelações, não, como é que é? As constelações lá, familiares, né? Ele criou e ele fala que as lealdades das famílias funcionam como contratos invisíveis. Acho que é Bert Hellinger, uma coisa assim o nome dele. Por exemplo, um exemplo clássico, famílias que têm repetição de falência. O filho pode ser até competente, mas sempre perde tudo. Vocês já ouviram falar de famílias assim? Eu já ouvi falar, gente. Então, por quê? Porque tá carregando dentro de si um pacto de honra. Por exemplo, se a minha família... Isso é pacto de lealdade de família, tá, gente? Ele entra num outro... Eu só separei por ordem aqui, por tópico, para vocês entenderem, tá? Por exemplo, se meu bisavô, meu avô, nanã, meu pai, sempre foi à falência, sempre foi pobre, ou sempre não teve dinheiro, nananã, aí, inconscientemente, a pessoa pensa, mas se eles sofreram, eu também tenho que sofrer. Eu tinha, o meu pai, gente, agora não tem nem nada a ver com dinheiro, assim, mas o meu pai, eu nunca esqueço que ele falava que o meu avô tinha morrido com 56 anos. Aí ele falava assim, quando ele fez 56, o meu pai, ele falou assim, como é que ele falava? Que ele já tinha vivido, já estava na hora dele morrer, que ele já não deveria estar vivo até aquela idade. Aí a gente falava, meu Deus, pai, imagina, 56 anos. Aí ele falava assim que o filho nunca pode ultrapassar o pai. Gente, da onde que ele tirou essa crença? E meu pai falava isso, mas com toda a fé, ele achava que aquilo era correto. Meu avô tinha morrido com 56, ele não podia passar de 56 anos. Vocês entendem? Isso é contrato de lealdade familiar. Eu conheci uma pessoa, presta atenção nessa, gente, sempre terminava o relacionamento quando estava começando a dar certo. Presta atenção nisso. Na verdade, é minha amiga, mas aí a gente, depois, né, eu nem... Era uma amiga de muito tempo, eu já sabia dessa história dela, mas aí depois ela começou a fazer um tratamento comigo, né? Aí depois do tratamento, que até então eu não tinha essa noção, depois que ela começou a fazer esse tratamento comigo, daí a gente descobriu que a bisavó dela, olha só, a bisavó, tinha sido abandonada grávida. Aí você para pensar, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra tem, tudo a ver. Vamos pensar em como que foi inconsciente, ela pensava assim, ela tinha que ser abandonada antes. Entenderam? Ou ela tinha que terminar antes de ser abandonada, para não repetir a dor que a bisavó dela teve. Vocês estão conseguindo entender? Isso não é racional. É uma lealdade invisível. Então, a bisavó tinha sido abandonada grávida. E o relacionamento estava começando a ficar bom, ela terminava. Aí depois dizia assim, nunca dá certo. Nunca dá certo, sabe? Aí a gente começou a entender, peraí, como nunca dá certo? Sendo que ela vai lá e termina antes de começar. Porque inconsciente ela tinha um medo de começar aquele relacionamento, ser legal e tal, e ser abandonada. Então é muito sério. Vamos para o 3, que são os emocionais. São aqueles votos que nós fazemos no momento de dor muito extrema, né? Por exemplo, pode ser um trauma, pode ser algum momento assim. Tem um exemplo clássico, né? Por exemplo, você é traída ou acontece alguma coisa, daí a pessoa fala, mas assim, naquele momento de muita dor, de muita emoção. Por quê? Porque a emoção
expande tudo. Se você fala com muita emoção, aquilo tem mais força. Aí a pessoa foi traída, a pessoa fala, nunca mais vou confiar em homem nenhum. Opa, tá escrito. É como se falou. Foi gravado no campo aqui, ó. Nós temos um campo eletromagnético, a gente não enxerga, mas tem um campo de uns 3 metros, mais ou menos. Aí a gente pega e pá, nunca mais vou confiar em homem nenhum. Gravou. Outra coisa, sei lá, se a pessoa fez alguma coisa muito errada, né? Ah, eu já fiz isso. Daí, quando eu entendi, eu falei, eu preciso quebrar isso da minha vida. Por exemplo, ela fez algo errado ou falhou em alguma coisa, né? Tem gente que se cobra muito. Fala, se eu errar de novo, ou se eu falhar de novo nisso, prefiro morrer. Vocês já ouviram isso, gente? Tem gente que fala isso. Acabou de gravar no universo. Uhum. Outra frase, ninguém nunca mais vai me enganar. Essas frases, gente, é como se você estivesse plantando um negócio ali. Viram um contrato. Sabiam disso? E a sua vida inteira passa a obedecer aquela palavra, aquela determinação que você fez. A sua vida passa a obedecer aquilo. Não vem confiança, não vem leveza, não vem amor. Aí a gente fala, meu Deus, mas por que nunca dá certo o relacionamento com ninguém? Por quê? Né? Alguma coisa, por isso que a gente precisa identificar. Nós estamos aqui para identificar. Eu estou falando, conforme eu estou falando, por isso que eu deixei fechado o microfone. Porque daí eu vou falar e vocês vão refletindo. Se quiser, pode escrever aí. Vão refletindo. Porque é nesses momentos que vem a consciência, tá? Se vocês se está vindo à sua consciência alguma coisa, que bom. Porque é no momento que você traz do inconsciente é quando para ficar mais fácil para vocês entenderem, como se tivesse lá escondidinho na caixinha. Quando você pensa, você lembrou, pensou, refletiu sobre, você está trazendo do inconsciente. Então, esse é o primeiro passo, ótimo. E no final, eu vou passar uma oração para vocês, ou eu acho que aqui na aula não vai dar para eu passar. Eu até ia fazer com vocês, né? Eu acho que eu vou fazer com vocês essa oração, só ler para vocês, e depois eu escrevo lá no grupo para vocês fazerem essa oração, para a gente, né, quebrar isso de uma vez. Quero que você reflita aí, se você já falou uma frase dessa, em momento de dor, talvez ela está ativa até hoje, e a gente não está sabendo, você não está sabendo, tá? Vamos para o próximo. O próximo são os contratos espirituais e os contratos kármicos, né? Espirituais e kármicos. Alguns pactos, eles vêm de muito longe, como eu falei lá no comecinho, de outras vidas até. Opa. Tosse que não me larga. Será que é algum contrato? Alguns pactos, eles vêm de muito tempo. Ou também podem ser criados por interferência espiritual. Olha isso aqui é interessante. Por exemplo, pactos de fidelidade eterna. Pessoas que dizem em outra vida, se não for com você, não será com mais ninguém. A tua alma registrou. Aí você vem para essa vida e fica aqui, penando. Fala, misericórdia. Pode sim refletir na nossa vida amorosa hoje. Sabe, assim, amores que nunca fluem, encontros, desencontros, sem fim. E aqui também entra as amarrações amorosas. Era isso que eu queria falar muito sério com vocês. Por que as pessoas, né, existe uma diferença sobre, né, dos trabalhos aí, as pessoas sabem que eu sou espiritualista, que eu trabalho com tenho várias ferramentas de trabalho espiritual, e as pessoas vêm para mim, né? Você faz amarração? Eu falo, não.
né? Faço outro tipo de trabalho, que são as harmonizações, são outros tipos. Mas aí, primeiro de tudo, eu preciso saber se tem amor, né? Porque se eu faço uma amarração, eu estou tentando criar à força um contrato energético no campo daquela pessoa sem ela nem saber. Eu não vou fazer um negócio desse, né? Mas tem muita gente que faz por aí toda hora. E isso pode acontecer. Aí tem gente que fala assim, eu não acredito em amarração. Gente, amarração existe. Existe, claro que existe. Porque quando a pessoa faz isso, ela cria sim, ela força um contrato energético no campo da pessoa, sem a pessoa saber. Aí isso gera vários problemas, né? Existem aquelas pessoas que ficam... Quando a pessoa é vítima de uma amarração, eu sei porque eu já vivenciei isso, já vi muito isso acontecer, já ajudei até em processo de quebra disso, enfim. Então, eu tenho muita experiência, né? E por isso que eu falo com todas as letras, não sou a favor, acho errado, não dá, a pessoa que faz isso carrega também um problema muito sério para si. O trabalho que você pode fazer é harmonizar as energias das pessoas desde que tenha sentimento, desde que a pessoa goste da outra, né? Enfim. Mas quando a pessoa é vítima de uma amarração, é como se ela tivesse uma gaiola. Porque, assim, ela está presa a uma pessoa, ela se prende, sim, a uma pessoa, mas ela não ama aquela pessoa. Então, ela tem a sensação de que ela não sabe por que ela está com aquela pessoa. Sabe? Não tem uma motivação. Não tem nem motivação nem para ficar e nem para sair, porque ela fica apática. Tem depressão. Então, sabe assim, se eu for falar para vocês assim, tudo que pode acontecer, né? Tudo que pode acontecer, a pessoa, ela tem uma sensação de que está presa a alguém que não está amando de verdade, mas não consegue se libertar. Então, ela está como se ela estivesse carregando uma corrente invisível. E esses pactos, mesmo quando são feitos de fora, por exemplo, né, que eu falei aqui sobre... É um exemplo, eu até queria lembrar de mais algum, mas não está vindo na minha cabeça. Mas quando vem alguma coisa feito de fora, por terceiros, né, por uma outra pessoa que faz, só dá certo se encontra alguma brecha. Por exemplo, se a pessoa está carente, ou se ela está insegura, se tem alguma ferida não curada, então, daí sim a pessoa consegue, né? Mas o problema aí, o karma, para quem fez também é problemático, né? Então, por isso que eu explico para vocês. Explico para os meus consulentes, né? Para quem vem para mim, eu falo, gente, é assim que funciona. Não dá. Quando você amarra alguém, por exemplo, quando você amarra um bode na cerca, você amarrou o bode na cerca, mas a cerca também está amarrada no bode, então tem que lembrar disso. Mas, enfim, para a gente não fugir daqui do tema, para vocês entenderem que os contratos espirituais e kármicos podem vir da gente mesmo, da nossa alma, né? De outras pessoas que falaram, fizeram alguma coisa em outra vida, ou nessa vida mesmo. Beleza? Vamos lá. Próximo. Próximo são aqueles contratos sociais. Como assim? Culturais. Eu vou falar umas frases aqui, gente, que eu não sei, assim, pela idade, talvez seja pela idade, pela minha idade, a gente está mais ou menos, todos aqui, mais ou menos na mesma, tem algumas mais novas, mas a gente com certeza ouviu muitas frases assim como, homem não chora, né? Ou então, aqui, ninguém é feliz no amor. Ou então, mulher tem que aguentar calada. Ou aquela clássica, né? Não, mulher não pode ganhar mais que homem. Ou trabalhar até morrer é uma honra. Cada uma dessas frases vai criando
pactos coletivos que nos amarram a papéis que muitas vezes não é nosso. Sabiam disso? Aí, por exemplo, um homem que não chora, que não consegue colocar sua emoção para fora, que não vai crescer um adulto, uma criança que ouve isso a vida inteira, vai crescer um adulto que não consegue expor sua emoção. E hoje em dia, a gente sabe cada vez mais que você não saber lidar com as suas emoções tem tanto problema, gente, tanto problema. Por que eu falo tanto sobre emoções lá no Instagram, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Porque se a gente não aprende a lidar... uma das doenças que mais mata no mundo é o AVC. Vocês sabiam disso? O AVC é o quê? Um acidente vascular cerebral. Tem dois tipos, né? Tem o isquêmico e o hemorrágico. O hemorrágico é quando uma veia se rompe. Muitas vezes é por causa do estresse, por causa de você guardar suas emoções, por causa de você trabalhar e não saber lidar com o que você está sentindo. Então, a gente está falando sobre a quantidade de problema que isso pode levar. Não é nem só ouvir isso, homem não chora, ok. Tudo bem ouvir isso a vida inteira, mas não me afeta. Afeta nossos filhos, afeta nossa família, claro que afeta, né? Mas como nós temos um homem só, vamos falar aqui das mulheres. Mulher tem que aguentar calada, porque ela é o pilar da família, né? Tipo, eu já ouvi muito isso nas famílias mais tradicionais, entre aspas, né? Que daí as mulheres não trabalhavam. Mais filmes mais antigos, assim, a gente vê isso, que os homens trabalhavam, daí chegavam em casa e xingavam a mulher e tratavam mal. As mulheres tinham que ouvir, tinham que aguentar ali, firme, não podia falar nada. Por quê? Porque o homem trabalhou o dia todo e a mulher está ali esperando para ser o suporte do marido, para abraçar, mesmo ele sendo um grosso, estúpido, né? Aí a gente vai o quê? Vai aprendendo a ouvir isso, achando que isso é o correto e não libera suas emoções, não aprende a lidar com suas emoções, né? Então, tudo isso, gente, são crenças, são pactos, são contratos, são amarras, coisa que está nos travando, que pode estar nos travando até hoje, sem a gente imaginar. Eu queria lembrar de uma que ai, gente, porque eu tenho que anotar quando vir para a aula, porque senão eu esqueço aqui. Esses dias teve uma que eu falei, e olha que eu estudo isso há muito tempo, né? Estou terminando uma pós em neurociência agora, então era para eu estar assim, uhul, né? 10/10, como dizem. Mas não, a gente sangra, somos humanos ainda, né? Esses dias eu falei uma coisa, eu não vou lembrar. Eu terminei de falar, aí eu falei, opa, olha, Sandra, jura que você está falando isso? Entende? Então, assim, se a gente não prestar atenção nas coisas que a gente fala, ou nessas situações, e tentar trazer para a nossa memória o que acontece, o que foi que aconteceu, a gente acaba repetindo os padrões. Então, essa aula é para quê? Para a gente trazer à memória aquilo que pode estar nos travando, nos bloqueando, tá bom? Tem o Joe Dispenza, né, que ele é médico, cientista, espiritualista, então eu falo que ele tem tudo que a gente precisa para aprender sobre isso. Ele fala que o corpo cria vício químico em emoções repetidas. Isso é verdade. Se você tem a mesma emoção repetidamente, o cérebro, o teu corpo, ele já cria lá a química do teu cérebro, ele já é viciado, digamos assim, de uma forma mais fácil para vocês entenderem.
Se você viveu anos acreditando em pobreza, em escassez, o teu corpo se viciou nesses químicos da pobreza, nesses químicos da escassez. Então, ele fala cientificamente, né, da visão científica. Ou seja, até quando tem uma oportunidade, quem tem esses vícios, quem tem essas, passou anos acreditando nisso, até quando aparece uma oportunidade, a pessoa se sabota. Entende? Por isso que eu falo muito sobre autossabotagem. Uma pessoa, por exemplo, nossa, isso vocês vão pensar, vão lembrar de alguém, com certeza. A pessoa começa a namorar uma pessoa, um homem bonito, né? Bem bonito. Nossa, lindo. Daí a pessoa fala assim, meu Deus, ai, não vai dar certo, ele é muito bonito. Ai, ele é muito lindo. Ixi, homem bonito assim, e mulherada cai em cima. Ai, 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 na primeira oportunidade vai me trair. Vocês já não ouviram alguém falando isso? Ou se vocês já não pensaram nisso, ai, namorar homem bonito não presta. Deus livre. Vocês entendem? Então, são coisinhas que parecem bobeira, parece coisa pequena, mas isso é a emoção, tipo, essa linguagem está conversando com o nosso campo. Sério isso, né, gente? Ou então, aquilo que eu ouvia isso quando era criança. Pobre só tem 2 oportunidades para ser rico. Ou, não é assim. Não é pobre, de modo geral, né? A pessoa só tem 2 oportunidades de ser rico. Ou nascer rico, ou casar com homem rico. Mulher, né, no caso. E daí eu ouvia muito isso, né? Quando eu casei, daí, já perdi minhas 2, não tenho mais, já gastei minhas 2 fichas. Não nasci rica e não casei com rico. Então, pronto. Você pobre até? Olha, gente. Não é verdade? Eu, pelo menos, cresci minha vida inteira ouvindo isso. Agora, se eu não decidisse quebrar isso na minha linhagem, eu quebrei isso na minha linhagem. Se eu não quebrar isso, eu vou falar isso para minhas filhas vão falar isso para as filhas dela, e assim sucessivamente. E vai virar aquela família que está sempre pobre. É isso. Tem o Greg Braden também, que ele fala assim, a emoção é a linguagem que conversa, né, com esse campo eletromagnético. Então, nós não podemos conversar com esse campo trazendo esse tipo de informação, né? Nós precisamos conversar com o nosso campo trazendo informações boas, prósperas, mudando esse tipo de crença para crença que nos impulsiona. Por exemplo, se você ouviu... Hoje eu falo para as minhas filhas, tenho 2 filhas, 2 mulheres, né? Eu falo para as minhas filhas, elas têm o poder de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, de ser muito rica, de ser próspera, e também ser uma boa esposa, ter um casamento, porque tem também a crença de que mulher bem-sucedida não dá para ficar casada. Eu tinha essa crença. Entende? Ou a mulher ou ela é bem-sucedida, ou ela é esposa. As 2 coisas não dá. Né? Então, eu falo, o que eu sei, o que vem para mim, que eu lembro, que eu consigo resgatar de memória, eu tô quebrando uma a uma. E é isso que nós vamos fazer aqui. Tá? E a neurociência chama isso de neuroplasticidade. Então, você pode criar novos caminhos. Ninguém aqui está... Não estamos prontos para nada. A gente está sempre criando novos caminhos. Então, o primeiro passo é identificar quais são esses pactos que estão prendendo a gente de alguma forma. Então, as áreas afetadas geralmente são a prosperidade. Por quê? Por causa daqueles votos de pobreza que eu falei lá no começo. Esses votos de pobreza foram feitos justamente por causa das famílias, das pessoas que levavam a Bíblia, interpretavam a Bíblia de uma forma errada, como se na Bíblia tivesse lá falando que a gente precisa ser pobre, ser humilde. Humildade não tem nada a ver com pobreza. E as pessoas
educavam dessa forma, faziam com que a gente acreditasse que para chegar mais perto de Deus a gente tinha que ser pobre, de marré, né? Nos relacionamentos, promessas de nunca mais amar ninguém, nunca mais, né? Então, isso afeta o relacionamento. Então, vão analisando aí. Será que a vida de vocês está travada no campo do dinheiro? Será que é por causa de alguma coisa dessa? Ou será que relacionamento? Nossa, ou você nunca é feliz no amor. Será que tem alguma coisa a ver? Ou na saúde. A saúde, gente, é tão sério também, sabe? Ai, porque todo mundo da minha família... olha, quando meu pai faleceu, meu pai teve câncer, né? Eu fiquei tão zureta, tanto que foi depois do meu pai que eu comecei, depois que meu pai faleceu, que eu comecei a estudar mais a fundo sobre esses assuntos, né? Porque eu queria entender vida após a morte. Então, ele foi meio que um gatilho ali para eu começar a estudar sobre esses assuntos. Ele faleceu faz 15 anos. Foi quando eu comecei a me interessar por esse mundo, né? Na verdade, sempre fui curiosa, mas aí que realmente eu comecei a estudar. E quando meu pai faleceu, ele teve câncer, eu comecei eu tinha uma bolinha aqui atrás, tudo para mim, eu estava com câncer. Gente, tudo. Eu ia no médico, teve uma vez que eu fui no mesmo médico que tratou meu pai, e eu falei para ele, cheguei lá, sentei, essa história é surreal, né? Eu estava tão desesperada, porque eu fiquei mal quando ele faleceu, eu era muito apegada ao meu pai, muito mesmo, sofri demais, e eu fiz até escândalo, gente, foi uma vergonha, em cima do caixão, sabe? Hoje eu falo assim, meio rindo, né? Mas na época foi sofrido. Hoje eu entendo, né, sobre essa passagem. Então, para mim, hoje eu falo de uma forma diferente. Mas eu comecei a sofrer muito, qualquer coisa, eu estava doente, eu estava com a mesma doença do meu pai. E eu procurei o médico que tratou meu pai, cheguei lá, sentei. Doutor, oi, Alessandra, até lembrava que meu pai, né, foram muitos meses que ele cuidou do meu pai. Aí ele falou assim, eu sentei dele, oi, tudo bem, Alessandra, como é que tá? Eu tô com câncer. Dele, como assim? Eu falei, pois é. Dele, me explica. Daí eu falei, porque eu tô com uma bolinha aqui, porque não sei o quê, porque nananana, comecei a explicar. Aí ele, só assim, né, só me olhando. Daí ele falou, então tá. Eu falei, tá, o que você vai dizer? Você não vai falar nada? Dele, não, já pode descer lá e veja, vai fazer o tratamento. Deu, como assim? Ué, você chegou aqui para mim e falou que tá com câncer, você veio aqui para mim para quê? Vocês entendem? Ele rindo da minha cara ainda, né? Então, eu fiquei com muito isso na minha cabeça. Meus irmãos, qualquer coisa que eles tinham, eu já achava que, o pai morreu disso, então essa lealdade às doenças da família, sabe? Isso é uma lealdade invisível. Isso é uma lealdade que a gente não sabe que você está simplesmente querendo ser leal a uma coisa que não é uma autopunição, né? Tem outro exemplo na Bíblia também, né? Que eu queria lembrar. Mas, enfim, se eu lembrar, eu coloco lá no grupo depois, tá? Então, os votos inconscientes, eles acabam custando muito caro mesmo. Só que aqui eu quero falar uma outra coisa, eu quero dar alguns exemplos, mas antes da gente encerrar, eu quero falar uma coisa. Eu falei muito de votos de terceiros sobre amarração, né? Só que tem muito a ver também votos de terceiros sobre a nossa prosperidade nessa vida. Sobre isso que eu quero falar. Porque tem uma pessoa aqui na nossa turma aqui que está passando por isso, né? Uma pessoa fez um voto, como se tivesse para a família, entendeu? Para a sua geração ali. E a pessoa está passando problema financeiro justamente por causa disso. Tá, gente? Então, a gente precisa identificar. Depois que você identifica, você quebra isso daí. Tem exemplo também, né, da mulher que nunca engravidava porque a sua bisavó tinha feito um voto de castidade. Isso aí foi um exemplo, é um exemplo que foi dado também numa aula minha. A mulher não engravidava porque a bisavó dela tinha feito um voto de castidade. Tem pessoas também que não prosperam
que não prosperam porque carregam, tipo, frases de avô, de bisavô, enfim, que fala que, assim, aqui todo mundo tem que se sacrificar. Nessa família, a gente se sacrifica, a gente dá o sangue. Nossa, como eu já ouvi isso. Às vezes a pessoa acha que está falando uma coisa bonita, não sabe o problema que está causando naquela geração e talvez em gerações futuras, né? Tinha isso aí lá no Palácio, quando eu trabalhava lá no Palácio ainda. Nossa, olha, e esse exemplo veio na minha cabeça agora, eu não estava lembrando disso, não. Tinha uma moça, claro que eu não vou falar o nome dela, toda vez, e depois eu saí de lá e a gente continuou, ela também saiu, e a gente continuou mantendo, ela me segue no Instagram, a gente continuou mantendo contato. Toda vez que tinha que viajar, porque às vezes a gente viajava, ia para os quilombos, ia para as comunidades indígenas, né? Toda vez que tinha que viajar, ela ficava doente. Ela começou a reparar nisso, né? Ela nunca conseguia ir. Até um dia, acho que foi umas 3 vezes, assim. Aí a gente até tirou ela do nosso grupo que ia a campo, né? Porque 3 viagens seguidas, eu acho que foram 3, não lembro. Ela passava mal, ficava doente e não conseguia ir. Na noite que, tipo, a gente combinava geralmente 5h30 da manhã, 6 horas, né? O motorista pegava ela, pegava eu e ia fazendo a rota pra gente ir. E ela passava mal. E depois de muitos anos, um dia ela me falou, não, acho que foi ano passado, cara, não faz tanto tempo, ano passado, acho. A gente conversando e ela falou, você lembra? Falei, sim, né? A gente conversando sobre isso, lá no Instagram ainda, no direct no Instagram. Ela falou assim, porque a minha mãe sempre falava, quando a gente era criança, adolescente, que mulher direita não fica viajando, fica passeando. Então, na cabeça dela, aquilo não era trabalho, era como se fosse passeio. Olha, gente, mais uma prova de que esses pactos, eles ficam vagando aqui, né? Vagando no nosso inconsciente, ou no inconsciente coletivo. E daí depois eles viram realidade, viram destino. Eles plasmam, somatizam no nosso corpo, tá? Então isso é muito, muito, muito sério, tá? Eu vou, antes da gente encerrar, né? Eu quero que vocês percebam como esses pactos são tão silenciosos, mas eles são muito poderosos. Eu quero ver agora o que vocês comentaram aí, né? Porque eu vi que tem muito comentário. Tem bastante gente colocando coisas aí, e eu tô curiosa para saber, porque daí a gente vai falar sobre isso, né? Deixa eu ver, lá do comecinho. Daí a gente vai abrir também, tá? Depois eu encerro, mas daí a gente vai abrir para se vocês quiserem, né? Eu marquei aqui para a gente ficar até 9h30, então é 9 horas, nós temos aí bastante tempo. Ou a gente nem precisa chegar até 9h30, né, gente? Mas é para a gente, se vocês quiserem mesmo falar alguma coisa. Mas, ó, nossa, a Gleice está no trabalho ainda, mulher. A Rose, eu já tive essa sensação, como se eu desse um passo para frente e 2 para trás. Né? É como se a gente estivesse andando em círculo. A Lena, acontece sempre. Eu sempre me vejo andando em círculos. Uhum. A Pátia também. Estou vivendo essa sensação. Esse pacto de pobreza dos padres é bem difícil. Sim, gente. Como isso afeta a nossa vida? Se a gente não tivesse essa noção hoje em dia, porque isso não é tanto tempo que se estuda isso, né? Antes a gente não sabia. Hoje não só os espiritualistas estudam, mas a ciência também estuda isso. Isso é muito interessante. Porque eles são ricos em... verdade. A Rosiane, até hoje eu penso, claro, tem que pensar, querer e determinar que vai ser rica. A Flaviana, isso mesmo, conhecer lugares lindos. Ai, gente. Ó, uma coisa eu quero falar para vocês. Tem gente que ainda até hoje, né? Aqui na nossa turma, com certeza deve ter gente aqui que pensa nisso ainda. Mas nós estamos aqui para quebrar.
Ai, mas por que eu vou querer ter tanto dinheiro se tem gente mendigo na rua? Isso é errado. Não, gente, isso é um pacto que alguém da sua linhagem fez. Por quê? Se aquela pessoa está lá na rua, é porque ele precisa estar lá, né? Você está aí. Você tem condições? Você consegue visualizar a tua vida rica? Então, você tem direito. Se você pode sonhar, você pode realizar, né? Outra coisa que eu quero falar aqui, eu não vou falar o nome da pessoa, para não explanar, né? Mas tem uma pessoa aqui, e eu já ouvi várias outras pessoas, talvez vocês até já tenham conhecido casais, olha só, onde um falece, morreu sei lá, uma doença, enfim, já são velhinhos juntos, então a vida inteira juntos, não precisa nem ser velhinho, mas se um morreu, tem gente que passa uns meses, o outro já morre também. Já ouviram falar isso? Já viram casais assim, que acontece isso? Agora eu vou explicar para vocês o porquê. Aí vocês vão falar para mim assim, porque amava demais, não conseguiu ficar sozinho. Ai, para, né, gente? Não é por isso. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma culpa que a pessoa sente. O outro morreu, então eu tenho que morrer também. Não, gente, pelo amor de Deus. Se Deus levou aqui, daí a pessoa vai se desfalecendo. Aí, daí quem tá de fora fala, ai, que lindo, né? Aquele casal, você viu? Fulano morreu, passou 2 meses, a esposa morreu também. Ai, porque ela não aguentou de tristeza e queria estar junto e foi. Aí eu olho e falo, uhum. Gente, isso é algo, é inconsciente. A pessoa sente que o outro foi, eu não sou merecedor de estar aqui, eu preciso ir junto. Por que eu entrei nesse assunto? Porque não vou falar o nome da pessoa, mas tem uma pessoa que o esposo faleceu e a pessoa estava muito deprimida, já fazia tempo, né, que o esposo tinha falecido. Aí eu falei assim, peraí, primeiro, se seu esposo faleceu, você não, é porque é para você ficar viva. E se é para você ficar viva, é para você fazer a melhor coisa que você tem para fazer nessa vida, porque ninguém está numa vida para viver sofrendo. Em depressão, tristeza, angústia, mágoa, culpa. Não, nós estamos aqui para fazer o melhor da nossa vida a cada dia. A cada dia. Vocês estão entendendo, gente? Então, como isso é sério, você fica com algo tão inconsciente na tua cabeça que você acha que você não é merecedor de estar vivo porque o seu parceiro ou a sua parceira faleceu. Tá? Então, só queria lembrar de mais esse exemplo para vocês. Deixa eu ver, a Rosiane, logo volto atrás e penso que ter uma boa condição financeira já tá bom. Olha aí, Rosiane, você se sabotando? Isso é autossabotagem, autossabotagem. Você tem vontade de ser rica? Mantenha esse pensamento, tá? A Paty, minha família fala para ter os pés no chão. O que é os pés no chão, né, Paty? Isso que é o problema. Quando a pessoa fala assim, tem que manter os pés no chão, eles estão dizendo que você não pode sonhar. E a gente aprende que sonhar é válido. A gente só consegue realizar se você sonha. Se você não sonhar com... Por exemplo, se você não consegue ver... Vamos pensar aqui em alguma coisa. Deixa eu ver. Feche o olho de vocês agora e tentem pensar numa mansão, numa casa maravilhosa com 8 banheiros. Tenta imaginar essa casa, com piscina, 4 vagas de garagem, 8 banheiros, 5 suítes. É uma mansão. 5 suítes. Olha, cada banheiro maravilhoso. Meu Deus, que piscina grande. Tem até um campo de futebol nessa casa, nesse quintal. Pode abrir o olho. Se você conseguiu imaginar essa casa,
a tua alma sabe que você é capaz de ter. Se você não consegue imaginar, já está determinado que a tua alma, que você não vai conseguir realizar. Então, esse é um exercício. A visualização que a gente fala, para você conseguir manifestar as coisas, é justamente para isso. Quando você consegue imaginar, não precisa ver a imagem aqui na sua frente, não. É imaginar. Quando você consegue imaginar, você consegue realizar. Isso é ciência, gente. Isso não é só papo de espiritualista. Isso é ciência mesmo. Então, quando a tua família fala para você ter os pés no chão, eles estão te privando de sonhar, né? A Cleusa, por exemplo, a gente sempre fala que a gente quer se conhecer pessoalmente, né? Se eu não sonhar com isso, se eu não pensar, vai dar certo, eu vou lá para a Bahia, eu vou lá no sul da Bahia, eu acho que é no sul da Bahia, não sei, e conhecer a Cleusa e dar um abraço nela, ou ela vir para Curitiba. Se a gente não tiver a Rose diz que vai vir de carro para Curitiba, aqui na minha casa. Se ela não pensar, imaginar isso, nunca vai acontecer. A gente tem que imaginar as coisas, né? E quando as pessoas falam que você precisa ter o pé no chão, isso indica que querendo dizer que não é para você sonhar. Então tá errado. A gente tem que sonhar. Outro exercício. Fechem, esse é mais ousado, né? Feche o olho e imaginem a Torre Eiffel. Imagina você viajando para a França. Alguém falou de lugares lindos. Imagina você lá na frente da torre, tirando uma foto. Olha, você está na frente da torre, agora tirou a foto. Viu, gente? Esse tipo de exercício a gente tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu faço, sabe como? Minha conta cheia de dinheiro. Eu fico olhando para minha conta e falo, nossa, quantos zeros, vários zeros depois do... Exercício, gente. Tá, mas vamos para a gente não fugir do assunto. Olha, Rosiane, o meu pai fala muito que quem nasceu para tostão jamais será barão. Eu já ouvi muito isso também. Não, gente, tá errado. Quem nasceu pobre jamais será rico. Não, tá errado. Isso é alguém que gravou lá atrás e a gente tá até hoje achando que isso é verdade. Não é, tá? Continuando. Olha, meu Deus, então já fiz vários contratos sem saber. Sim, por isso que a gente tá aqui hoje, para a gente desfazer. E eu vou passar uma oração para vocês fazerem por 7 dias. Tá bom, gente? 7 dias nós vamos fazer essa oração antes de dormir. Eu também vou começar a fazer hoje. Ali, por mais que isso não funcione, ao contrário, porque muitas vezes dizemos coisas boas também. Ah, porque funciona? Claro que funciona. Funciona ao contrário, sim. Parece que as coisas boas não vêm com tanta facilidade como as ruins. Sabe por que funciona assim? Só que pode ter... Para pensar, no nosso dia, a gente tem 24 horas, vamos fazer uma média. Quanto tempo a gente, no piloto automático, a gente fala coisas ruins? Muito mais do que coisas boas. Ou a gente tem sentimentos, tem um bichinho aqui atrás, ou a gente tem sentimentos ruins muito mais do que bons. Então, a gente tem que fazer essa média, tá? É uma conta mesmo. Mais por cento eu pensei coisa ruim ou pensei coisa boa. Por isso que, quando a sua vida está dando um monte de coisa errada, é porque mais por cento ali você está tendo momentos de coisas ruins. Isso é real, tá? Verdade, tem razão. Os ruins vêm que facilitar. Ah, tá. Mas chega assim, gente, mas a gente tem que determinar mais, tá? Às vezes, quando começa as coisas a dar errado, digo que minha casa está com energia muito pesada. Sim, pode ser também. Daí tem algumas técnicas para a gente limpar, tá? Quando fala que estamos ficando louca, mulher separa, não tem o mesmo valor. Aham, mulher que se separou não tem o mesmo valor, verdade. Ainda tem muito essa crença. Uhum. Mulher foi feita para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Ai, meu Deus, que nervoso. Aham. Explica, porque tento medo de morrer.
Ai, olha o que a Patrícia falou interessante. Na minha família falam que todos morrem do coração. Isso explica porque tenho tanto medo de morrer. Olha um exemplo aqui no nosso grupo. De lealdade à doença da família. Meu Deus, gente. Meus avós morreram quase no mesmo horário. Olha só. Ali, meu irmão vive em situação de rua, eu me sinto culpada por isso. Passei a minha vida, minha mãe me dizendo que eu tinha condições financeiras e tinha o dever de fazer por ele. Olha só, isso aí é complicado porque a pessoa, tudo é escolha, gente. A vida é feita de escolhas. E a pessoa escolhe, sabe? É que agora não dá para eu falar, mas eu tenho um exemplo também muito sério sobre parecido, sabe, Paty? Bem parecido. E até também com doença eu tenho, sabe? Daí assim, eu tenho a minha crença e a pessoa, e você tenta passar para a pessoa não quer. Então você fala assim, tá, se a pessoa não quer, eu não posso fazer nada. Entendeu? Eu ensinar, eu querer mostrar é uma coisa, agora eu ir lá, pegar na mão e falar assim, não, eu vou. Não dá, são escolhas. Tá, Paty? Então não se sinta culpada, não. Não é assim que funciona. Estou fazendo oração. Ó, a Gleice já está na oração. Sério, Gleice? Ai, que bom, estou me sentindo muito melhor. Ótimo. Uhum. Isso aqui também. Escutei da minha mãe que depois que separei, ninguém iria me querer com as 3 filhas e com a minha idade. Ai, ai, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser falar, pode abrir o microfone, gente. Porque só eu falo nesse lugar. Quer dar algum exemplo, alguma coisa? Se não, eu já engato a primeira aqui e não paro mais. Não, vou parar, né? Gente, vocês percebem como isso é poderoso? Isso é como se está rodando na nossa mente, na nossa alma o tempo todo. Todo pacto pode ser quebrado quando você percebe ele, tá? A partir do momento que você dá nome, que você reconhece, você já começa a desfazer essa teia. Eu quero que você leve daqui uma certeza, daqui de toda essa conversa nossa. Você não está condenado ao seu passado. Seu destino não está escrito em pedras. Já ouviram isso? Todos os contratos podem ser reescritos. E você tem o direito divino de ser livre. Não é porque o meu pai teve câncer que eu vou ter. Não é porque a minha esposa faleceu que eu vou falecer já em seguida. Porque não é justo ela faleceu e eu ficar. Não é porque lá, quantas vidas passadas meus ancestrais fizeram um pacto lá de pobreza, um pacto de castidade, ou porque a minha bisavó foi rejeitada, que eu já vou terminar todos os relacionamentos de medo de dar certo e ser abandonada. Vocês entendem? Então, é muito, 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 muito sério quando a gente consegue perceber que eles podem guiar a nossa vida sem que a gente faça alguma coisa. A gente precisa despertar isso. Então, trazer a consciência é o primeiro passo. Tem outra coisa também muito importante. Além de a gente traz à nossa consciência esse problema e, às vezes, você consegue identificar quais são os pactos, consegue identificar quais são esses votos, com essas crenças, mas você não consegue manter ativo isso da sua vida. Por quê? Eu entendi, mas passou 15 dias, eu estou falando de novo? Ou eu estou repetindo o mesmo padrão? Então, a gente precisa observar os nossos atos, as nossas falas, os nossos... a gente precisa perceber os padrões. Eu já falei para vocês do meu padrão, né? Eu segui um padrão há muito tempo. Meu sonho, gente, era casar e ser casada ali bonitinho, com as minhas filhas.
Depois eu percebi que eu estava buscando só, daí eu me separei, aí eu estava buscando só um pai para as minhas filhas, não estava buscando o amor para a minha vida. Então a gente começa a perceber, depois de um tempo, que tipo de padrão que você está seguindo, né? Aí depois eu comecei a estudar sobre isso tem algumas linhas de ensino, algumas linhas que falam sobre isso, né? De quem você puxa, se é do pai ou se é da mãe, ou no lado do relacionamento. Não vou falar sobre isso porque tem várias linhas de estudo. Eu não estou defendendo nenhuma nem outra, tá, gente? Mas tem várias pessoas aí que falam que é do pai, outros que é da mãe, não sei o quê. Aí eu fui estudar sobre a minha ancestralidade do lado da minha mãe. Depois fui ver quais eram os problemas de relacionamento que a minha avó teve, que a minha bisavó teve, os que eu conseguia saber, né? Depois fui ver do lado do meu pai. Vocês entendem? Porque eu falava assim, gente, eu preciso curar isso. Eu preciso curar, eu quero ser feliz no amor, né? Vocês entendem? Então a gente vai se descobriu, então eu vou curar minhas 7 gerações passadas, mas que eu vou ser feliz, eu vou. Eu vou curar minhas 7 gerações, mas que eu vou ser rica, eu vou, né? Então é assim, gente. Eu vou curar, mas que eu não vou carregar a mesma doença, eu não vou. E a gente tem o poder. Tem o poder de mudar, sim, tá? Então, mais uma vez eu vou falar, porque esse é o detalhe mais importante. Trazer consciência, perceber, é o primeiro passo. E também a gente precisa reprogramar, né, a nossa mente, o nosso campo energético. O inconsciente tenta recriar o mesmo padrão, como eu já falei, então a gente precisa estar atento, tá bom? Eu vou falar para vocês do TAC. Lembrei aqui do TAC, que eu acho que é muito importante, porque assim, é como se fosse um jardim, né? Se você arranca, eu estou falando de jardim porque a gente vai, esse final de semana nós vamos plantar um monte de coisa nova aqui, então eu estou com isso na cabeça. Se você arranca o mato, mas se você não planta novas sementes ali, o mato vai voltar, tá? E é aí que entra o TAC, isso que eu ia falar, porque o TAC é um processo guiado, diário, né, durante 30 dias, que você vai estar reprogramando todos os dias a sua mente. Então, você vai praticar decretos, visualizações, para romper, sabe, de vez esses contratos, você vai perceber o que ainda está ativo no seu campo. Então, isso é muito bom. O TAC é uma técnica que eu indico super para vocês, tá? Você não quebra um pacto apenas uma vez na sua vida, talvez, né? Às vezes sim. Agora, se você conseguir não ficar criando esse padrão todos os dias, aí ok. Ó, vamos para o TAC. Gente, o TAC vale a pena porque você vai substituir a linguagem do medo, substituir a linguagem da escassez, sabe, a linguagem da dor, por uma linguagem de poder, abundância, fé, coragem. Então, ele é incrível mesmo. Eu falo que eu sou muito feliz com esse desafio aí, porque são 30 aulas e técnicas que a gente aprende a reprogramar a nossa mente cada vez mais. Reforça o que a gente está falando aqui, né? Principalmente se você pensa assim, mas ela falou tudo isso, vou fazer as orações, 7 dias, mas e depois? Né? Então, se você sentir aí, faça que vale a pena. É um desafio de 30 dias que eu garanto para vocês que sua vida não vai mais ser a mesma. Que tem coisa que você vai aprender ali. Tem uma aula que fala sobre a importância do nome e do sobrenome. Às vezes você acha que o seu nome e seu sobrenome são só, né? Não, gente, é muito mais forte que isso, tá bom? Mais alguma coisa? Será que eu tenho que falar mais alguma coisa? Não vamos continuar carregando esses contratos kármicos aí, que alguém fez para nós e que não faz parte da nossa vida, tá? E eu quero lembrar aqui, vocês, que eu estou aqui, que eu amo isso, quero estar aqui com vocês sempre, né? Ajudando vocês a guiar o próximo passo. Eu falo sempre que a nossa vida é um quebra-cabeça, né? E é mesmo. Quando a gente nasce, a gente tem ali várias pecinhas. Aos poucos, a gente vai conseguindo montar, né? Uma pecinha, outra pecinha.
O mais importante é a gente não deixar de ouvir nossa intuição, sentir a emoção que a gente está sentindo. Se você está sentindo dor, se você está triste, olhe, por que você está triste? Entenda por que você está triste, né? Porque a gente precisa entender. Aceite, acolha a dor que você está sentindo. E, dessa forma, você consegue liberar. Tem gente que ensina que a gente não pode sentir, né? Que não pode sentir. Não, nós precisamos sentir. Está sentindo dor? Está sentindo culpa? Está sentindo raiva? Está sentindo... quer esganar o fulano? Por que eu estou sentindo tudo isso? Olha, senta e olha para dentro de você. Depois que você olhou, acolha. Aí fala, eu decido não mais sentir isso e pronto. Agora, tentar tapar o sol com a peneira é pior. Tá, gente? Então, eu quero que vocês entendam que eu estou sempre aqui para isso, para essas conversas, para essas... eu chamo de aula, mas é mais um papo, né? Ó, a Rose perguntando se vai ter live hoje. Então, eu acho que sim. Bom, se der tempo, eu vou fazer. Eu estou animada ainda, não estou cansada. Acordei 6 horas da manhã, mas estou aqui firme e forte. Vou comer, porque eu estou com fome. Daí eu acho que eu vou fazer. Estou animada, gente. Deixa eu ver. Alice, poderia indicar um livro sobre anjo da guarda? Sobre anjo da guarda. Eu tenho tanto livro, gente, tanto livro. Mas eu vou ver um livro que fale sobre, que seja interessante, para eu não simplesmente passar qualquer um aqui para você. Tá, Paty? Para vocês, daí eu coloco lá no grupo. Tá bom? Não me deixe esquecer. Quem tá falando? Paloma. Oi, meu amor, é você. Tudo bom, não estava com o seu nome aqui. Não, não tá com o meu nome, vai ter que arrumar ali. Então, você falou um negócio que eu parei para pensar muito interessante agora. Você falou para quando a gente está em alguma angústia, alguma coisa para tentar pensar o porquê. E me veio muito que uma coisa que bate muito é o sentimento de sempre não ser escolhida. Porque eu, quando tinha 7 anos, meu pai me abandonou. Então, ele não escolheu ficar comigo. A minha mãe teve que cuidar de 4 filhos sozinha. Então, ela não pôde escolher estar com a gente. Ela tinha que trabalhar. No meu casamento, como no meu ex-marido me traiu, eu não me senti escolhida, porque ele escolheu outra pessoa. Então, eu carrego, igual hoje. Hoje eu estou sozinha e converso com aquele rapaz que eu te falei desde o início. A gente ainda está conversando. Mas eu não sinto que eu nunca sou escolhida. Entendi. Essa sensação, sabe, de abandono, de nunca sou escolhida. Uhum. Então, você já identificou. E hoje você vai quebrar isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Por isso que eu estou fazendo tuas aulas, eu estou prestando atenção para entender como quebrar isso, entendeu? Como que eu quebro essa forma de não ser escolhida. Gente do céu, olha que coisa boa. Eu sempre falei, desde o meu primeiro vídeo, eu falei assim, se cada vídeo ou cada fala eu tocar uma pessoa, eu consegui fazer o que eu vim fazer. Então, você falando isso, Paloma, me deixa mais feliz ainda, porque você está identificando qual é o problema. E você não está aceitando mais viver assim. Isso te faz mal. Só que ele está te fazendo mal, não é porque você escolheu. Pode ser um padrão de uma outra pessoa que você está carregando. Você está carregando um pacto de lealdade que pode ser com alguém, alguma ancestral sua. Entendeu? Na verdade, eu acho que eu identifiquei da minha avó, mãe da minha mãe, porque a minha avó, o pai da minha mãe, a minha mãe não chegou a conhecer o pai dela, então ela também não foi escolhida. Olha aí. A minha mãe foi abandonada. Minha mãe, depois do meu pai, ela só teve um relacionamento e ela sempre falava assim, a mesma coisa que eu penso hoje, o que ela falou para mim, ninguém vai me querer com 4 filhos. Olha entendeu? Só. Então, são padrões que eu vejo que eu carrego desde a minha avó. Isso tá te machucando, isso tá aí remoendo demais. Tanto que quando primeira vez que eu fui na tua live, que eu falei que não foi por acaso, eu sei que a espiritualidade me mandou para você, porque você me ajudou muito. E quando eu estou conversando com esse rapaz, que eu falei a primeira vez dele, que você falou que ele tinha problema e tal,
Mas eu tava desistindo, porque eu falei, ele não vai querer, ele é mais novo que eu tenho 3 filhas, né, e tal. Só que eu falei, não, eu vou tentar, eu vou quebrar o padrão. Por que Isso. que ele, mesmo sendo um cara novo, não vai me querer? E ontem ele tá lá na Venezuela com a mãe dele doente, e ele falou pra mim ontem, eu falei, eu preciso que você seja claro. E aonde ele colocou, falou, eu quero ter um relacionamento sério com você. Só me espere resolver as coisas. Então eu Olha estou me isso. dando oportunidade. E não se sabote. Quando ele falou isso, não pare e pense assim, ai, mas será? Entendeu? Que às vezes a gente vai Sim. nesse caminho. Ai, mas será? Tira, não se sabote. A autossabotagem é o que mais leva a gente para o buraco. Então, olha, ainda Paloma, tá difícil, ele, eu tô nessa, mas nessa isso é uma luta. sabotagem ainda. É por isso que eu falo, é algo que a gente precisa estar observando. Porque tem gente que fala, quebrei, não vai mais comigo. Mas, às Uhum, vezes, é difícil mesmo. Por isso que eu vou passar para vocês uma oração hoje. Nós vamos fazer 7 dias. tá. Você vai... Eu gosto muito de usar a água, porque a água é um fluido natural, né? Então, é como se você tivesse... Eu sempre vou... Nas orações que eu passo, geralmente eu vou falar para a pessoa ou acender um incenso, que é o elemento ar, ou ficar com um copo d'água, que é o elemento água, que você vai estar fluidificando ali a energia. Você vai fazer a oração segurando esse copo d'água. Vai deixar o copo d'água do lado da tua cama, no outro dia você vai pegar essa água, vai jogar na pia ou no vaso e vai agradecer. Só isso. 7 dias. Por quê? Você vai estar reforçando. O cérebro precisa de reforçar. Por que às vezes você está estudando alguma coisa, ou você está, sei lá, você quer gravar alguma coisa na tua cabeça, você tem que falar várias vezes, porque o cérebro precisa a mente nossa precisa de reforço. Então, a oração 7 dias é para você falar. Vou fazer, com certeza. Tudo que você falar, eu tô fazendo. Ai, que coisa boa! Tá E bom. Paloma, tenha Hum, fé que você já descobriu. É isso que a gente... eu fui atrás de descobrir por que eu não estava sendo feliz no amor. Por que eu não conseguia ser uhum. feliz no amor, né? E assim, até vou falar para vocês, gente. Eu cheguei no momento que eu queria ser independente. E para isso, eu não podia ter homem nenhum me atrapalhando. Entendeu? Eu tinha que ter um homem abaixo de mim. Olha que coisa, olha a minha cabeça. Mas é inconsciente. Na minha cabeça, eu não podia ter um homem que fosse acima de mim. Tinha que ser abaixo. Eu que tinha que ser a poderosa, a mantenedora, papapá, entendeu? Mas aí, Sim, o yin yang todo desequilibrado. Estava errado. Entenderam, gente? Então, eu sim. fui atrás de entender isso. E hoje, acreditem se quiser, algumas até já sabem, eu estou aí voltando a me entender com meu ex-marido. Vê se pode. Para quem, né? Mas por que eu afastava o meu marido? Porque ele era o macho alfa. E eu não queria ter um macho alfa. Eu queria ser o macho alfa. Entende? Eu tô brincando aqui, gente, mas é isso. Então, meu Deus, eu preciso entender. Eu quero ser cuidada, eu quero ser protegida, eu quero ser acolhida, eu quero ter um homem mesmo para cuidar de mim. Entende? Só que eu não queria aceitar isso. Então, assim, a vida da gente é entre erros e acertos, né? E quando você começa a observar uma coisa, opa, isso aí está me prejudicando. Se isso está me prejudicando, então eu vou mudar esse quadro, né? Isso é em todas as áreas da nossa vida, gente, em todas as áreas da nossa vida. Se você percebeu que está esbarrando, que a coisa não anda, tem algum problema. E você, Paloma, percebeu isso, e isso não é seu. Está sofrendo por uma coisa que não é sua, né? Pode ser da avó, da bisavó, como você falou. Então, vamos quebrar isso. Vou colocar a oração lá no grupo. Eu ia ler aqui com vocês. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu vou ler para vocês a oração, mas eu vou colocar lá no grupo, tá? Não se preocupem que eu vou colocar ela escritinha lá, bem bonitinha.
É uma oração de libertação, libertação ancestral. Opa. Pelos poderes da luz divina, eu entrego agora, nesta água, todos os pactos, dores e padrões invisíveis que não me pertencem e que bloqueiam a minha vida. Que esta água leve embora o peso da escassez, a memória de sacrifícios, as correntes herdadas do passado. Eu honro a minha linhagem, mas eu escolho ser livre. Eu libero e quebro, em nome da luz, todo vínculo de carência, dívida, limitação, doença e dor. Que a abundância, a clareza e a fluidez corram em minha vida como um rio de bênçãos. Assim é, está feito e está selado. Então, eu vou colocar lá no grupo. Eu passei bem específica para a Gleice sobre prosperidade, mas para vocês, né, a gente vai falar de um modo geral, eu vou colocar em todas as áreas, e vocês vão sentir essa mudança durante 7 dias, tá bom? Se vocês quiserem, pode fazer mais, tá, gente? Eu falo 7 dias porque, isso, a água você coloca do lado da tua cama, e daí de manhã eu vou explicar, vou colocar lá no grupo hoje ainda, terminando aqui, para dar tempo de vocês começarem hoje, tá bom? Quem não participou da aula não vai entender nada que eu vou colocar lá no grupo, né? Por isso que é bom a gente estar aqui, ao vivo. Tá bom, meus amores? Amo vocês, agradeço de coração mesmo por estarem aqui, ó, 1h30 comigo. Isso é maravilhoso, isso indica que vocês não estão satisfeitos com alguma área e que quer mudar. E a gente está aqui para isso, para ser mais feliz no amor, sem problemas de doença que a gente está carregando, e enfim, nós estamos aqui para ser felizes, é para isso que a gente está aqui.